Olá, seja muito bem-vindo à nossa casa de fé. Hoje a gente vai compartilhar sobre o amor e sobre o plano de Deus para a sua vida. A gente tem algumas perguntas importantes para fazer, né? Quando você pensa sobre Deus, a gente se pergunta, qual é o propósito da vida? Né? Para que a gente está aqui? Para que a gente existe? E será que Deus realmente tem um plano para nós? E eu estou aqui com o João e com a Fernanda, né? E eles vão se apresentar um pouquinho melhor, né? Se apresenta um pouquinho, ô Fernanda, eu queria que você compartilhasse com a gente como que foi que você conheceu a Jesus. Então, eu sou Fernanda, né? Sou casada com o João. Juntos a gente lidera a juventude da nossa igreja. E eu conheci Jesus, o meu encontro com o Senhor, né? Foi de uma forma muito única, assim. Eu buscava o Senhor em vários lugares, mas eu não sabia que eu estava buscando a Ele. Eu já tinha frequentado a igreja católica, porque a minha família vem, né, de origem católica, mas eles não eram praticantes. Não encontrei aquilo que eu buscava lá, né? Eu buscava ser preenchida por algo e não encontrei naquele momento, naquele lugar. Logo depois eu comecei a visitar o budismo, né? Ia lá, fui várias vezes, a avó de uma amiga minha me levava até aquele lugar, mas de novo não encontrei aquilo que eu buscava. Então um dia, quando eu tinha 14 anos de idade, o Senhor me encontrou no meu quarto e tocou meu coração, me trouxe arrependimento, eu dobrei meus joelhos, comecei a orar na minha cama e me senti completamente preenchida pela presença de Deus. Ali eu entendi que Jesus era muito maior do que qualquer religião, que ele era uma pessoa e que ele queria se encontrar comigo e me encher daquele amor. A partir dali eu comecei a ler a Bíblia loucamente, e li a Bíblia toda e apaixonei pela palavra de Deus. E assim decidi me batizar, logo depois me batizei e hoje eu tô aqui, né, firme com o Senhor, até hoje. E você, João, como é que você se encontrou com Jesus? Bom, para mim foi um pouco diferente. A minha mãe sempre me levava desde novinho e eu lembro muito específico do dia, né, que eu tava brincando no banco de madeira da igreja com um carrinho Hot Wheels, não prestava muita atenção no culto por ser pequeno, mas quando o pastor fez o apelo, eu senti um fogo muito forte no meu coração, eu senti de fato meu coração ardendo, e eu pensei assim, nossa, isso que eu tô sentindo, eu quero sentir para sempre. E então, quando o pastor fez o apelo, eu levantei a mão e falei para minha mãe, eu quero ir lá na frente e aceitar Jesus. E desde então eu tô aqui firme com o Senhor, e realmente esse sentimento que eu senti lá, que eu continuo sentindo aqui, que é a presença de Deus, eu não quero deixar de sentir nunca. Muito legal, muito legal. É muito bom conhecer vocês melhor aqui na nossa casa de fé. Bom, eu tenho uma pergunta que eu queria compartilhar com vocês. A gente fala muito sobre o amor de Deus. Fernanda, como é que você explicaria o amor de Deus? Olha, se eu conseguisse, né, explicar o amor do Senhor em palavras, eu diria que ele é infinito. O amor do Senhor, ele é perfeito, ele preenche cada pedacinho do nosso coração, né? Foi isso que o Senhor fez comigo quando ele me encontrou lá no meu quarto. Ele me encheu de um amor que eu não fazia ideia de que existia, um amor tão grande, tão profundo, tão alto, tão largo quanto o amor do Senhor. Ele preencheu completamente o meu coração. E se eu pudesse dar uma palavra, né, para definir o que é o amor de Deus, eu diria que esse amor, ele é infinito, muito grande. Muito bom. A Bíblia fala, né, Deus amou o mundo de tal maneira. Acho que quando o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira, como está em João 3,16, realmente eu acho que talvez a melhor palavra para explicar é um amor inexplicável, infinito, né? Que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? E é legal que, se você ler um versículo depois, João 3,17, diz que Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? Então, é realmente extraordinário o amor de Jesus. João, eu também tenho uma pergunta para você. Qual você acha que é o plano de Deus para o homem? O plano de Deus para o homem é a salvação. O plano de Deus para o homem é um plano de redenção que foi cumprido em Cristo Jesus, né? Então, Jesus Cristo é aquele que conecta nós a Deus. E Deus é tudo aquilo que a gente precisa. Tudo aquilo que a gente precisa é Deus. Às vezes,
né, a gente quando está fora e a gente não conhece, a gente está buscando em várias outras coisas, a gente está buscando em pessoas, a gente está buscando esse amor em qualquer outro lugar, mas na verdade está em Deus. E Jesus Cristo é essa ponte que leva a gente diretamente para Deus. Agora a gente vai começar a pensar um pouco sobre o que Jesus falou sobre si mesmo. Em João capítulo 14, versículo 2, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até o Pai, que é Deus, senão através de mim. Cara, quando a gente olha para essas palavras de Jesus, né, que diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, fica uma pergunta muito legal no ar, porque tem gente que diz que todos os caminhos levam a Deus. Cara, o que tu acha disso? Cara, então, eu experienciei isso, né? Porque eu busquei em vários lugares, como eu falei. Busquei em vários momentos, em pessoas, em sentimentos, mas a verdade é que eu só conheci a Deus quando eu conheci Jesus. Então eu experimentei na prática que Ele é o caminho, Ele é a pessoa que nos leva ao Senhor. Então Ele é o intermediador entre nós e o Senhor. Cara, tem um versículo na Bíblia que diz: há caminhos que ao homem parecem bons, mas seu final são caminhos de morte. Cara, isso me deixa muito pensativo realmente, porque se existem caminhos que levam à morte, e Jesus falou, ele é o caminho, ele não falou, eu sou um dos caminhos. Realmente eu fico muito preocupado em que as pessoas encontrem Jesus verdadeiramente, porque dá uma ideia de que as pessoas vão ficar perdidas se não encontrarem com ele. A Bíblia fala em João que ele era a luz dos homens. Sabe, quando a gente não olha para Jesus, isso me dá uma ideia de como se a gente estivesse ficando cego e qualquer coisa é capaz de nos encantar. Sim. Bom, Jesus também disse que ele é a verdade. João, como saber que Jesus é a verdade? Eu acho que quando a gente olha para a nossa própria vida e a gente busca Jesus e a gente é realmente transformado, a gente é realmente liberto, a gente tem a ciência de que Jesus é a verdade, né? A palavra vai dizer que conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente é completamente liberto. Todo mundo que conhece Jesus tem a vida completamente transformada. Então, não tem como ele não ser a verdade, porque a verdade liberta, vai dizer a palavra, né? E é interessante porque hoje a gente vê tantas pessoas falando que eu tenho a minha verdade e a outra pessoa tem a verdade dela, sempre um relativismo. Mas Jesus faz totalmente ao contrário. Ele vem dizendo, eu sou a verdade. E se você buscar para experimentar isso, você vai ver que ele pode, de fato, libertar você da vida que você está tendo e trazer você para uma vida nova. Quando eu conheci Jesus, eu tive uma experiência muito prática de como se realmente escamas caíssem dos meus olhos. É como se eu enxergasse o mundo de uma forma e quando eu conheci Jesus eu falei, caramba, então essa era a verdade? Então é assim que funciona? Esse que é o mundo, esse que é Jesus, é essa quem eu sou? Realmente foi um encontro com a verdade. Então a verdade de quem Jesus é me mostrou quem eu era, como enxergar as pessoas, como enxergar o mundo, tudo de uma forma nova a partir do encontro com Jesus. Então ele mostra pra gente o que de fato é a verdade. Só Jesus demonstra isso pra gente, mostra isso pra gente. Cara, isso é tão forte que tem um autor cristão na história chamado Dostoiévski. Ele escreveu clássicos famosos como Irmãos Karamazov, entre outros livros. E ele tem uma frase que é muito célebre, que ele fala assim, eu creio que Jesus é a verdade, mas ainda que me dissessem que Jesus não é a verdade, eu deixaria a verdade e ficaria com Jesus. Sim. Muito forte, né? Muito maneiro. E é verdade, porque é tão real o que Jesus faz na nossa vida que você fala, cara, é impossível que exista outra coisa que seja verdade. Exato. Senão Jesus muda tudo, você fica preenchido. Bom, por último, né, Jesus também disse que ele é a vida. E eu queria ouvir de você, João, e também Fernanda, né, o que Jesus diz sobre vida após a morte? Bom, Jesus tem um convite, né? E o convite dele é que a gente passe a eternidade com ele. E esse acesso que Jesus trouxe através da cruz do Calvário, né, para que a gente possa viver uma vida de eternidade com ele, é o que faz com que os nossos olhos se apaixonem pelo Evangelho, porque a gente aqui nessa vida, em todo tempo, se encontra com medo da morte, em todo tempo querendo buscar algo para satisfazer o nosso coração, mas Jesus vem e ele traz uma perspectiva completamente diferente. O nosso foco já não está mais aqui, o nosso foco está na eternidade. E quando a gente conhece Jesus, ele é tão maravilhoso que a gente
vai passar a eternidade inteira conhecendo ele. Então a gente para de ter medo da morte e a gente começa a ter esperança em Jesus, né? Então, na verdade, esse convite de Jesus é o que apaixona a gente pelo Evangelho. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando sobre a nossa vida ser como uma corda, e a pessoa colocava realmente uma corda em frente a ela e tinha uma parte vermelha nessa corda. E ela falava, olha, a nossa vida terrena é esse pedacinho vermelho aqui, e o restante é a nossa vida eterna. E a corda era muito grande. E a gente precisa pensar hoje como nós queremos passar a nossa eternidade. Nossa. Se nós queremos viver a nossa eternidade com Cristo ou sem Cristo. Porque essa parte vermelha é muito rápida, ela é curta, passa muito rápido. Mas a eternidade, ela é de fato, né, eterna. Então, Cristo nos mostra a beleza da eternidade, porque Ele é a pessoa com quem eu quero viver a minha eternidade, ao lado dele. Porque se Ele é a vida, se Ele é o caminho e se Ele é a verdade, eu não tenho outro lugar que eu queira viver essa eternidade que não seja do lado de Jesus, assim, que não seja conhecendo mais Jesus. Nossa, eu vi uma história uma vez de um cara que era um grande pregador e muitas pessoas estavam conhecendo Jesus através dele. E um dia um homem foi no culto que ele estava pregando e ele acabou de pregar e aquele homem estava muito incomodado e foi até a frente com todo mundo, e todo mundo, depois de entregar sua vida a Jesus, saiu de lá e ele continuou. Esse pregador se chamava Joseph Smith, foi da Inglaterra. E ele chegou para aquele homem e perguntou, cara, por que você ainda está aqui? E aquele homem respondeu, eu estou aqui porque eu não consigo entregar minha vida para Jesus. Aí perguntou, mas por que você não consegue? Ele, porque se eu entregar minha vida para Jesus, eu vou ter que amanhã chegar no meu trabalho e dizer para o meu chefe que eu roubei ele a vida inteira. E quando eu disser para ele que eu roubei ele a vida inteira, ele vai chamar a polícia e ele vai me prender. E eu vou passar o resto da minha vida, ou pelo menos uns 20 anos, pagando pelo roubo que eu cometi até agora. E aí o Joseph Smith olhou para ele e falou assim, cara, mas você prefere pagar 20 anos o roubo que você fez para ele ou ficar o resto da sua eternidade no inferno? E aí ele falou que foi para casa e ficou pensando sobre aquilo, sabe? E quando foi de manhã, ele, depois de ter pensado sobre tudo aquilo, ele foi para o seu trabalho, encontrou seu chefe e disse, chefe, eu tenho uma coisa muito importante para te falar. Para resumir a história, o chefe muito severo, e ele decidiu contar mesmo assim para o chefe. Ele falou, olha, eu venho te roubando todos esses anos, mas ontem eu conheci Jesus e eu decidi que Jesus era a coisa mais importante para mim. Eu prefiro viver com ele na eternidade do que evitar qualquer problema aqui na Terra. E aí, quando ele acabou de falar isso, o chefe gritou, nossa, eu vou te prender, seu desgraçado, você me roubou a vida inteira, você é um bandido, tá vendo aquela cadeira ali? Você ia ser promovido hoje, ia ganhar 3 vezes o salário que você ganha, e agora tô ligando pra polícia aqui. Só que enquanto o chefe ligava, o cara tava assim, muito feliz, assim, sabe, celebrando, e o chefe olhou pra cara dele, sem entender nada, falou, cara, por que tu tá rindo, por que tu tá feliz? Aí ele falou, não, cara, é porque eu consegui, eu dei a minha vida para Jesus, eu consegui entregar meu coração para Ele, e agora tudo vale a pena, e não tem problema, pode chamar a polícia, mas eu consegui, eu recebi Jesus no meu coração. E quando aquele chefe viu aquilo, olhou para ele e falou assim, cara, realmente aconteceu alguma coisa com você, quer saber? Eu não vou mais te mandar embora não, eu vou te promover. E aí com o dinheiro do seu aumento você paga o que você me deve, porque eu realmente estou vendo que você está transformado, você não vai me roubar mais. Cara, então, e essa história é real, né? Essas são histórias que se contam do que acontece com as pessoas, né? Nos grandes avivamentos, que entregam sua vida a Jesus, e aquele cara, né, viveu esse grande testemunho, e é lindo. Não estou dizendo que todo mundo vai acontecer um milagre ali na hora H, mas não dá para duvidar de Jesus nada, né? Ele sempre tem uma surpresa, sempre tem uma graça para derramar sobre a nossa vida. Graça é quando Deus faz o que a gente não merece, né, por a gente. Então, realmente, a eternidade vale muito mais. Bom, estamos finalizando esse momento no Casa de Fé e eu quero convidar você. Semana que vem a gente vai falar sobre a bondade do homem, né? Será que o homem consegue exercer bondade suficiente para chegar ao nível de ser aceito por Deus? Então, fica preparado que a gente vai trocar uma ideia sobre isso na semana que vem. E agora é hora de você trocar uma ideia aí, dentro do seu Casa de Fé, com o seu facilitador. Que Deus te abençoe e até semana que vem.